Vamos falar um pouco sobre os direitos humanos e a inclusão dos refugiados aqui no Brasil. Vamos definir esse primeiro termo, os direitos humanos. Tá, mas o que são direitos humanos? Vamos começar com o princípio base. Todos somos seres humanos com direitos e deveres, certo? Então partimos daí. Os direitos humanos são normas que reconhecem e protegem a dignidade de todas as pessoas. E quando foi que isso foi criado? Bom, isso tudo aconteceu por volta do dia 10 de dezembro de 1948, com o final da Segunda Guerra. Mas e por que os direitos humanos surgiram? E por que no final da Segunda Guerra Mundial? O objetivo era criar um ambiente que garantisse paz entre as nações e fortalecimento dos direitos humanos, para que os horrores da recém-terminada guerra não se repetissem. Vamos deixar um pouco de lado por enquanto os direitos humanos para falar sobre inclusão. E aqui vamos falar de um tipo de inclusão específica, que é a inclusão de refugiados, mas especificamente aqui no Brasil. A inclusão de refugiados, que é um tema de extrema importância nos dias atuais. Em 2023, o Comitê Nacional para os Refugiados, CONARE, reconheceu 77.193 pessoas como refugiadas. Os homens corresponderam a 51,7% desse total e as mulheres a 47,6%. Além disso, 44,3% das pessoas reconhecidas como refugiadas eram crianças, adolescentes e jovens com até 18 anos de idade. As travessias são extremamente perigosas, pois os refugiados correm o grande risco de se perderem ou separarem de seus familiares. Os riscos de afogamentos nas correntezas dos rios e mares, além de que muitas dessas travessias pode-se ocorrer tráficos de pessoas, já que, muitas das vezes, traficantes usam do desespero dessas pessoas de encontrar um lugar melhor e mentem as condições da viagem. E onde esses dois assuntos se interligam. Os direitos humanos e a segurança dos refugiados estão profundamente interligados de várias maneiras, sendo ambos fundamentais para garantir a dignidade, a proteção e o bem-estar das pessoas que vêm forçadas a fugir de suas casas devido a conflitos, perseguições ou outras crises humanitárias. Aqui estão alguns pontos principais que destacam esta interligação. Proteção contra a perseguição e a violência. Os direitos humanos fornecem um arcabouço legal que protege os refugiados contra a perseguição e a violência em seu país de origem. Isso inclui direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal, essenciais para quem foge de conflitos armados, perseguições étnicas, religiosas ou políticas. A experiência de migrar para o Brasil muitas vezes é traumática e fica marcada na história. São estrangeiros que querem escapar da precariedade e muitas vezes da perseguição política. É o caso de Jéssica, jornalista, que precisou fugir com medo que o pior acontecesse. Quando eu vim para cá foi depois da tentativa da entrada da ajuda humanitária da parte do governo do João Guaidó, na Venezuela. E eu trabalhava um pouco com a liderança do projeto e eu teve que fugir da Venezuela e entrei no Brasil por trilhas. Foi bem agoniante, né? Foi bem difícil a parte que eu teve que fugir, né? Da ditadura, daquela repressão, com muito medo que fossem, me pegar. Eu estava com minha filha pequena e eu tinha muito medo das represálias, do que eles poderiam fazer comigo, né? Então foi bem difícil chegar até aqui e depois, logo quando eu cheguei, graças a Deus, foi um alívio. Eu me senti tranquila, com esperança. Jéssica fez uma travessia de 7 horas. Todo o caminho foi de muito medo. Então foi uma travessia de, acho que umas 7 horas, desde que eu saí de casa até chegar no solo brasileiro. Essa parte assim das trilhas, no meio do mato, andando com minha filha, correndo, o sol, sem saber para onde eu ia, eu não levava nem mala, porque não tinha condições de carregar uma mala, sem saber se eu poderia voltar ou para onde que eu ia, incerteza, foi bem difícil. A
A jornalista fez de tudo para ajudar quem precisava na Venezuela. Esteve em meio a conflitos, lutava por dignidade para todos e fazia denúncias na imprensa local. Eu ajudei os deputados, tudo que foi a parte política, social, movimento social, porque a gente estava tentando que entrasse ajuda humanitária justamente, que era para ajudar as pessoas com menores condições, né? Eu tenho medo, por isso não volto desde que eu saí. Acesso a asilo e proteção legal. Os refugiados têm o direito de buscar asilo em outros países, de acordo com as convenções internacionais. Os direitos humanos garantem que esses indivíduos sejam tratados com dignidade e que seus pedidos de asilo sejam avaliados de maneira justa e imparcial, sem discriminação. Condições de vida digna. Os direitos humanos estabelecem padrões mínimos para garantir que os refugiados tenham acesso a condições de vida dignas, incluindo alimentação adequada, abrigo seguro, cuidado de saúde e educação básica. Isso contribui para a sua integração e bem-estar nos países de acolhida. Proteção contra a expulsão ou retorno forçado. O princípio de não devolução, consagrado no direito internacional dos direitos humanos, proíbe que os refugiados sejam desenvolvidos para países onde ocorre o risco de serem perseguidos. Isso assegura sua segurança e proteção contínua. Empoderamento e participação. Os direitos humanos promovem o empoderamento dos refugiados ao reconhecer e proteger seus direitos, permitindo que participem ativamente nas decisões que afetam suas vidas e comunidades. Combate à discriminação e à xenofobia. Os direitos humanos lutam contra a discriminação e a xenofobia, promovendo a inclusão dos refugiados na sociedade de acolhida e garantindo que sejam tratados com respeito e igualdade perante a lei. Em resumo, no Brasil, os direitos humanos e a segurança dos refugiados estão interligados através de um arcabouço legal sólido, práticas públicas específicas e uma atuação entre o governo, sociedade civil e organismos internacionais. Estes elementos são fundamentais para assegurar que os refugiados recebam a proteção necessária e tenham a oportunidade de reconstruir suas vidas com dignidade no país de acolhida.